milagre que você precisa. Né? Você não precisa me falar. Mas quando você vai na presença de Deus, como essa palavra vai falar de milagre, você tem que almejar, você tem que ter uma expectativa em cima daquilo que você busca. Né? Qual é o milagre que você precisa realmente? Milagre. Porque hoje nós vamos falar algo a respeito de uma coisa que é maravilhosa, que é sobrenatural. O milagre, ele não acontece por acaso. Né? E quando ele tem o selo de Deus, né? Ou seja, a autorização de Deus, ele acontece. Ele vai acontecer. E aí muitas vezes a gente diz, poxa vida, eu preguei, mas eu não tomei posse do milagre. Você nem sabe como tomar posse. E te digo uma coisa, às vezes nem eu sei como tomar posse. Essa é a grande questão. A grande verdade é que nós somos bombardeados muitas vezes com palavras, né, com várias palavras. São muitas palavras que o senhor. Mas quando você chega no final, você viu, é muito bonito a palavra. Olha, foi maravilhosa a palavra. Mas daí, mudou alguma coisa na sua vida? Aconteceu alguma coisa de diferente na sua vida em relação à palavra? Então, o objetivo dessa palavra é para que você esteja degustando essa palavra e durante essa semana, esse final de semana, você possa ver o teu milagre acontecer. Você não foi só uma pregação, uma palestra, uma mensagem, não. Você tem que ter a convicção que Deus quer fazer um milagre na tua vida, Ele quer. Mas Ele quer que você entenda alguns princípios, né, para que você possa passar a tomar posse da promessa. O milagre, ele é uma promessa. Né? Deus, ele deu a terra prometida, né? E ali foi um milagre que aconteceu. Você não chega num lugar e toma aquele lugar de qualquer jeito, imaginando que com as tuas forças você vai adquirir esse milagre. Você não consegue. A única coisa que você tem que fazer é se empenhar. E você tem que saber que tem um custo. Todo milagre tem um custo. Eu não gosto de falar sobre preço. Tem que pagar preço. Quando fala de pagar preço, parece que Jesus fez alguma coisa, não foi suficiente e ficou devendo, e daí você tem que pagar esse preço porque o preço que ele pagou não foi suficiente. Aí você começa a escandalizar a palavra de Deus. O escândalo é a pior coisa que existe, porque o escândalo leva à condenação. O escândalo está ligado diretamente com a incredulidade, e hoje nós vamos ver isso. E a palavra ela está ali em Mateus 17. Mas no 18 existe um início do capítulo 18, uma pergunta que é feita ali, e muitas vezes a gente não entende. O capítulo 17, o final dele, ele está ligado com o 18. E parece que quando você vai começar essa palavra, a introdução no capítulo 17, no versículo 24, parece que Jesus está falando alguma coisa para os discípulos, de repente ele para de falar aquilo e ele entra numa questão que não tem nada a ver com aquilo que ele estava falando. De repente ele encerra aquela mensagem e ele entra no capítulo 18 falando uma outra mensagem e você muitas vezes não entende, é uma coisa ligada com a outra. Então eu vou ler Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 17, o versículo começa no 24 e vai até o 27. E se você for olhar no 18, você vai encontrar algumas coisas que estão correlacionando com essa pregação. Então, vai falar de milagre. E sabe qual é o milagre? É um milagre que... é como se fosse uma história de pescador. Sabe aquela história de pescador? Nós vamos falar já sobre isso. Então vamos lá. A palavra de Deus diz neste evangelho, não tem epígrafe, não tem título, mas no 24 já a palavra diz assim: e chegando eles a Cafarnaum. Quem que chegou em Cafarnaum? Todos os discípulos juntamente com Jesus. Aproximaram-se de Pedro os que cobravam os dracmas e disseram: o vosso mestre não paga dracmas?
essa mensagem aí, mas eu vou dar continuidade. Ele disse simplesmente para aquelas pessoas que se encostaram nele, sim. Né? Continuando. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, não deixou nem Pedro abrir a boca, né? Se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Aí então Jesus disse-lhe: logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, não é nós nos escandalizarmos, mas é que nós não venhamos a olhar para eles de uma forma que eles estavam escandalizando. Então Jesus, para que nós não o escandalizando pela ignorância deles, logo então, né, ele fala, estão livres os filhos, mas para que os não escandalizamos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo a sua boca, encontrará um starter. Toma-o e dá por mim e por ti. Glória a Deus. Eu vou orar e eu quero que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo. Você viu que aqui vai estar falando de um grande milagre, né? Então nós vamos orar. Você está precisando de um milagre? Então, se você entender essa passagem aqui, não tem milagre na tua vida que não aconteça segundo a vontade de Deus. E Jesus está no meio disso. Jesus está no meio disso. Tá? E nós vamos distribuir essa palavra a ponto de entrar dentro da necessidade tua. Essa é a realidade. Tem que acontecer alguma coisa nesta área que você acaba de colocar como propósito. Então vamos lá. Senhor querido e amado Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos usando poderosamente. Senhor, o Senhor já deu essa palavra. Essa palavra já veio ao meu coração, já foi pregada essa palavra, mas eu queria, Pai, colocar ela novamente para que todos aqueles que ainda, Pai, têm alguma dificuldade, dúvida sobre tomar posse, Senhor, porque é algo, Senhor, que está virando chavão para nós. E nós queremos, Pai, fazer aquilo que é certo, nós queremos acertar. A única coisa que nós queremos e pedimos a tua intervenção, Senhor. Nós necessitamos desse milagre. Isso é importante para nós, Senhor. Isso revela, Pai, o amor que está e faz parte dos seus atributos. E nós queremos fazer parte desse amor, Senhor. Nós não estamos querendo ser agradados. Nós queremos resolver problemas, soluções. E só encontramos em Ti. Foi para isso, Senhor, que o Teu Evangelho nos alcançou. E nós não queremos, Pai, entrar de qualquer maneira. Nós queremos que essa pregação ela tenha propósito na nossa vida. Senhor, faz com que todas as ovelhas que estão ouvindo esta mensagem, Senhor, que de uma forma ou de outra, ainda, Pai querido, nesta semana, eu profetizo, nesta semana, eles vão ver os sinais dos milagres. Não é para a semana que vem, não, Senhor. O milagre que nós precisamos, segundo a Sua vontade, é para que ela venha, Senhor, a resolver, a solucionar esse problema em nossa vida. Por isso, nós vamos ouvir a Tua palavra através do Teu Espírito, não através de um pastor, porque ele não faz milagre. A igreja não faz milagres. Nós podemos ser agentes, ou podemos ser uma agência como igreja, mas nós não fazemos, mas nós motivamos. E quando nós fazemos parte do milagre do próximo, Senhor, dos Teus filhos, das Tuas ovelhas, Senhor, desta célula que está buscando, clamando, Senhor, nós nos sentimos realizados, Senhor. Quando nós vemos, Pai, o Teu poder se manifestar através dela, desta palavra. E nós já estamos, Pai, te agradecendo porque nós temos a certeza do que vai sair daqui, Senhor. Vai ser resultado, Senhor. Resultado. Nós não estamos ameaçando, nós não estamos inquirindo, Senhor. Nós não estamos de maneira nenhuma, Senhor, exigindo nada. Nós só queremos entender, Senhor, aquilo que no seu coração representa o milagre. Então nos ensina através dos Teus atributos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa palavra aqui, Jesus, ele
ele está descendo, acaba de descer, né, onde estava ele e mais 2 apóstolos ali, e estavam no Monte da Transfiguração. Lá aparece Moisés e Elias, e os 2 apóstolos descem. Quando chegam no pé do monte lá, os discípulos estão com dificuldade de expelir um demônio. Ele vai, expele o demônio, daí posteriormente eles chegam, saem desse lugar e eles chegam na Galileia. Galileia é conhecido como a Galileia dos gentios, porque era uma terra de gentios. Hoje nós sabemos que as profecias que aconteceram e a maioria dos milagres aconteceram na Galileia, né? Galileia, conhecido como a Galileia dos gentios, ou seja, um lugar onde só tinha gentio. Judeu não se conectava com gentio. Gentio é tudo aquilo que fugia aos parâmetros dos costumes, das leis e das tradições e também da linhagem deles, né? Então era gentil. No caso, nós que não temos hoje, né, digamos assim, uma linhagem direta, digamos assim, de relacionado a vínculo das tribos da nação de Israel, e muitos de nós temos e nem conhecemos, nem sabemos. Às vezes nós viemos de uma descendência de uma geração e nem sabemos, mas nós éramos considerados gentios. Para os judeus nós somos considerados gentios, né? Mas Jesus, ele retorna, ele entra em Cafarnaum, que Cafarnaum existia uma promessa, e a promessa ela já estava no Antigo Testamento, né? Isaías já falava a respeito do Messias, que quando adentrasse na Galileia, em Cafarnaum, que é uma cidade próxima, né, dentro da Galileia, Cafarnaum Galileia dos gentios, ali resplandeceria a luz aonde jazia em trevas. Ou seja, aquele local lá não tinha nada que prestasse. Para você ter uma ideia, nem plantação pegava, era só cascalho. E tem uma passagem lá quando Salomão ele está construindo o reino, ele troca o serviço do rei Irão por uma terra. E essa terra é justamente no interior da Galileia, um local onde não crescia nada. Irão vai lá, conhece a terra, volta e fala: o que você está querendo fazer comigo, Salomão? É mais ou menos isso, você vai ver a história no 2 Reis. Você está querendo me vender uma terra que não dá nada, não presta, ele pega e paga em dinheiro e daí ele reverte. Mas essa foi conhecida ali como a Galileia do Gentio, uma terra que não dava nada. E ele retorna para essa cidade depois, né, volta aqui para Cafarnaum. Quando ele se aproxima para entrar, eles estão adentrando a cidade, né, eu creio que todos os discípulos ali, os cobradores de impostos se aproximam de Jesus e se aproximam de Pedro, e Jesus, ele caminha na frente, ele vai para casa, e Pedro fica naquele local. Eles se encostam em Pedro, eles fazem uma pergunta para Pedro: escuta, o teu parceiro aí, porque eles não reconheciam Jesus como Deus, o teu parceiro aí não paga imposto? Pedro simplesmente olhou e não titubeou, falou: sim. Aqui eu já vejo um grande princípio, né? Um princípio se levantando em cima daquilo que nós vamos ver, que são o milagre que acontece. Então eu vejo que quando Pedro fala assim para eles, e eles fazem esse questionamento, é como se eles estivessem falando: escuta, você é morador aqui da região, você tal, mas o que esse cara está fazendo? O que esse sujeito, o que você chamavam ele de Jesus? Né? Eles não reconheciam Jesus, né? Não consideravam, desconsideravam Jesus. E vão cobrar. Normalmente quando você quer fazer uma obra, porque Jesus veio ali para aquela cidade para fazer uma grande obra, mas ele já é impedido, né? Ou seja, já vem uma pressão emocional em cima, né? Para fazer uma pressão, aquela pressão de, sabe, né? Vai pagar ou não vai, né? E como Pedro sabia que Jesus não deve nada para ninguém, nunca ficou devendo, e não vai ficar devendo nada para você também, nem para mim. Amém. Porque o que ele tem que fazer, ele faz. Ele não fica devendo nada. E você não precisa pagar preço. Eu tenho que pagar. Nós temos que pagar um preço. Não precisa. Não precisa. Ele faz. Ele é Deus. É ele que faz. Não somos nós que pagamos para ele. Ele não vê. Quando sai o milagre, Fran?
Quanto sai um milagre? Quanto que você cobra para fazer um milagre, Fran? Não tem como. Eu também não cobro não, porque eu não posso fazer milagre. A Não tem igreja do como. Evangelho Quadrangular lá não cobra. A célula não te cobra para fazer milagre. Milagre não tem preço. Né? Então, aqui, eles estavam querendo impedir Jesus de trazer a mensagem e já vão querendo colocar obstáculo. E quando você quer fazer alguma coisa para Deus, a primeira coisa que acontece, o inimigo ele vai, com certeza, se levantar. E você vai pagar preço? Não, você vai lutar. Lutar, essa é a questão. Aí eu tenho que pagar preço? Não, eu vou lutar porque eu creio que aquilo que é verdade. Então aqui eu vejo o seguinte, o primeiro princípio, o princípio de honra. Como Pedro sabia quem era Jesus, ele simplesmente nem perguntou para Jesus. Ele falou, paga. Sim. Ele falou, sim, paga. Muitas vezes nós não honramos o nosso Deus, nós não honramos Jesus. Nós temos até vergonha de falar de Jesus. Nós vamos falar em milagre, você já fica com o pé atrás. Ah, não, mas peraí. Mais. Ó, isso daí é escandalizar. É você não crer. Eu até fiz um apanhado, o que significado, eu já passo para vocês aí, o significado, espero não, celular, o significado de escandalizar, porque aqui vai falar a respeito de escandalizar, para não escandalizar. Naturalmente é se opor àquilo que é correto, né? E cobrar de forma vergonhosa. Então isso é um escândalo. E aqui, ele honra Jesus. Pedro, quem anda com Jesus conhece Jesus. Ele já conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus ia pagar. Ele nem perguntou para Jesus se ia pagar ou não. Ele disse, sim, paga. Sim. Mas quando ele chega em casa, veja que coisa interessante. Jesus nem perguntou qual foi a conversa, que Jesus não sabia o que estava ocorrendo, mas Jesus faz uma pergunta relacionada àquilo. Ó, a pastora Eliane pegou, né? Escandalizar é ferir os bons costumes morais, né? Causar ofensa ao sentir-se ofendido. É uma melindragem. É aquele palavreado chulo, né? Então, para os ouvintes, então, quando Jesus vai falar para que nós não escandalizemos ele, que eles não sejam vítima de condenação, porque no capítulo 18 vai falar que se você criar um escândalo, é preferível que você arranque o olho, que você tire o braço, que você tire alguma coisa que está escandalizando você, se alguma coisa te escandalizar, corta, ele fala corta, para que você, no final lá, está escrito, né, para que você não seja lançado no fogo do inferno, capítulo 18, versículo 9, vai falar desse escândalo. Como nós estamos falando aqui de uma outra situação, aqui eles estavam honrando. A pergunta é, você tem honrado Jesus? Você tem falado de Jesus? Porque você conhece os milagres. Você é resultado de um milagre. Você só está aqui conversando, e eu só estou conversando por causa do milagre. Então, como é que eu não vou defender a causa de Jesus? Aqui, Pedro, ele estava aprendendo o princípio. Por que Jesus ele começa a falar essas coisas aqui, para Pedro ensinar essas coisas, e o único que eles estavam cobrando aqui era de Jesus. Eles não estavam cobrando imposto de Pedro. Eles não estavam cobrando imposto porque esse imposto era um imposto que era pago no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era uma lei mosaica. Que aquele que tivesse filho com mais de 20 anos fazia essa tributação anual, né? Então, pagava-se os dracmas, né, para isso. Era pago dracma. De dracma, um dracma era o valor do pagamento de um salário de um dia. De dracma, 2 dias. Então, aqui, no caso, Jesus vai falar de um outro tipo de moeda. Ele vai falar aqui era cobrado dracma. Mas Jesus, ele fala para Pedro, né, Pedro, me diga uma coisa, de quem se cobra os impostos? Antes de Pedro falar qualquer negócio, olha o princípio da onisciência de Cristo. Jesus não sabia o que estava se tratando, e ali nós vemos um atributo. Eu vou falar de um monte de atributos de Deus aqui nessa mensagem. Por que é importante você saber os atributos? Para você conhecer esse teu Deus que faz milagre. Porque quando você conhece esses atributos, você descansa no milagre. Você vai ver o milagre e vai tomar posse dele de uma forma diferente. A tua mente, porque a nossa mente é o nosso maior problema. A nossa mente, é aqui que é o campo de batalha. Olha,
Eu estava vendo um livro do Augusto Cury, não fugindo da pregação, né? O Augusto Cury diz que nós somos bombardeados, né, de pensamentos. Nosso pensamento, a nossa mente, ela é uma usina de ideias. Então nós somos bombardeados constantemente. Por isso que às vezes a gente não consegue nem concentrar. Porque nós estamos tentando resolver um problema, estamos sendo bombardeados por um monte de informação e a gente já não consegue controlar os que a gente tem, porque o nosso cérebro não para. Você não consegue controlar ele. O máximo que você consegue fazer, através de uma oração, de uma meditação, de um jejum, é desacelerar ele, segundo Augusto Cury. O cara é psicólogo, um psicólogo renomado, né? Se vê os livros dele, ele começa a falar sobre as prisões da mente, né? O que a mente da gente faz. Então, quando a gente tem esse problema de problemas na nossa mente que a gente não consegue resolver, que a gente não consegue, ou a gente ainda abre, digamos assim, outros links. Você está aqui, você abre teu celular, você começa a copiar coisas, você já não pensa mais, não somos nós. Nossos filhos, né, essa geração que está vindo, diz que ela era para ser uma geração muito mais capacitada do que nós, porque acadêmicos, cursos acadêmicos, a tecnologia, né, todos os aplicativos que tem hoje, mas o que eles ficam? Eles ficam naquele negócio ali, mexendo naquele botão, dando risada, né, não pensa, o cérebro não pensa, eles ficam comprando ideia dos outros, nós não pensamos mais. Você vai fazer, a gente vai fazer às vezes uma pregação, claro, é natural você procurar alguns referenciais, mas você pegar alguma coisa, sendo que o Espírito Santo de Deus pode te dar, nós começamos a atrofiar nossa mente. Então, nós temos muitas vezes cárcere na nossa mente, somos aprisionados, a nossa mente é aprisionada. E o que Jesus queria fazer aqui, nessa situação? Ele queria tirar de Pedro essa mentalidade. Ele queria mostrar uma outra realidade. Ele queria mostrar, aqui está falando de reino. Ele fala, o reino da terra, os reis da terra, cobram impostos de quem? Dos filhos ou dos alheios? Ele faz uma comparação. Pedro diz assim, eles deveriam cobrar dos alheios. Ele falou, então nós estamos livres. Então o que Jesus está falando? Pedro, você entendeu que você não faz parte desse reino. Porque normalmente, neste mundo que nós estamos, você como cristão, o mundo vai cobrar imposto de você, vai cobrar tributação de você. Você é filho de Deus, você não deveria pagar por direito adquirido por ser filho de um rei. E se o mundo tivesse essa noção de quem era Jesus e quem você é, quem está agora na tua pessoa, dentro de você, você é uma princesa, você é um príncipe, você deveria andar por esse mundo. Se você fosse reconhecido realmente no mundo, da forma que você é reconhecido no mundo espiritual, você não pagaria, mas é o contrário. Parece que o crente tem que pagar. O cristão e o crente que estão fazendo coisa errada tem que pagar, mas as coisas lá de fora, está tudo enrolado, está tudo, né, virado esse mundo. Eu estou falando em todos os aspectos, né? A única pessoa que a gente pode confiar realmente é no rei desse reino, no Senhor, que nós realmente colocamos toda essa expectativa. Mas aqui, voltando ao texto, a gente observa que ele estava querendo mostrar as diferenças do reino. Porque lá no reino do Pai, naquele reino, você não paga imposto. Você é livre. E você eis que o reino de Deus já vos é chegado. Nós somos livres nesse mundo, não precisamos morrer para começar a desfrutar. Ele fala, olha, é o seguinte, você pode desfrutar, mas não vamos escandalizar. Tem que pagar, dar a César o que é de César? Vamos dar a César o que é de César. Mas vamos dar a Deus o que é de Deus. Você tem que fazer todas essas coisas? Vamos fazer. Nós temos que, não é? Quer dizer, pagar esse preço. Não, são coisas que ele não está criando nenhum problema, nenhuma polêmica aqui. O problema não é a tributação que era legal, né? Que era uma tributação legal. Por quê? Porque nessa lei, aqueles que tivessem mais de 20 anos, era pago uma tributação para o templo, para que o templo pudesse se manter. Era o que mantinha, no caso, o templo, né? Todos os custos que tinham. Então, era uma coisa natural. Só que quando Jesus faz essa pergunta, ele queria saber se Pedro realmente
sabia o que aqueles caras estavam falando. E falando, olha, Pedro, você veja bem, às vezes a gente tem que perder o trivial, né, para conquistar o essencial. Toda escolha que você faz, quando você escolheu vir para esse reino de Deus, você sabia que você tinha que abrir mão de certas coisas. E você abriu mão de certas coisas. E você sabe. E Jesus aqui está dizendo, eu sei o preço, se é que as pessoas dizem que estão pagando. Estou vendo tua luta, estou vendo teu esforço. Tá? Porque, na verdade, nós não precisávamos. Nós estamos vivendo o reino de Deus, mas nós estamos muitas vezes, né, como diz, engolindo sapo aqui. Nós teríamos que ter o direito de todas as coisas, porque nós estamos fazendo as coisas certas. E quem faz as coisas certas deveriam colher as coisas certas. Mas nós não vamos ficar sem resposta. Porque Jesus diz assim, olha, Jesus, se você conhecer a história de Jesus, ele não precisava pagar essa tributação. Sabe por quê? Tem uma guerra não sei se você conhece a história de Davi e Golias. Quando Davi vai enfrentar Golias, o rei Saul, que era o rei, o monarca da época, ele diz assim, aquele que enfrentar, né, esse gigante, está lá em 2 Reis, quem enfrentar ficará isento de todos os impostos, não pagará nem ele, nem a sua geração imposto nesta terra, não pagarão. Ei, você está entendendo? Não pagarão. É uma promessa, é um vínculo, é um decreto. E Jesus, ele vem dessa linhagem. E nós fazemos parte dessa linhagem. Então nós não temos que ficar pagando preço. Esses preços que o diabo está querendo cobrar de nós aí, certo? É o preço que impede você de conquistar os teus milagres. Porque ele coloca um jugo sobre você e você passa a ser um Zé Ninguém, um Zé Mané. Mas aqui eu já vejo um dos atributos de Jesus, porque eu não sei como é que aconteceu esse milagre. Mas Pedro era um pescador. Olha só a obediência, o princípio de obediência. Jesus disse assim, fala para ele, Pedro, é o seguinte, já que você está sabendo que eu não... Mas não é por mim. Vai lá e paga, para não escandalizar. Paga por mim, por ti, mas primeiro você vai lá e vai pegar um peixe. O primeiro peixe que subiu... Olha, eu sou pescador, eu até contei uma história aí a semana passada, né? Sobre pescaria. Eu ia na pescaria, sabe por que os caras me convidavam para ir na pescaria? Eu era muito ruim de pescaria. Eu era muito ruim, mas eu bagunçava, eu brincava com o pessoal e tal. Nós ia pescar no mar em Antonina ali, e eles iam pescar nas pedras lá. E quando eles levavam um churrasco, levavam tudo aqueles negócios lá que, né, vara e tudo aqueles negócios, a carne, levavam o carvão, e o pessoal levava também a cerveja, levavam tudo aqueles negócios, que eu era do mundo, né? E tava ali. Então, para mim não incomodar eles na pescaria, eles me deixavam eu na churrasqueira, cuidando da churrasqueira ali. Eu ficava cuidando da churrasqueira. E quando a gente foi pescar, eu comecei a procurar ali carvão e tal, né? Tá fazendo a fogueira. Quando eu olho um pacote grande, um baita de um pacote. Você sabe o que tinha dentro daquele pacote? Camarão. E os caras queriam dar camarão pro peixe. E eu tava com a grelha, o fogo aceso ali. Eu tinha uma demora. Eu joguei os camarão na grelha, acabei com a isca dos caras. Eles vieram buscar isca, cadê a nossa isca? Que isca, rapaz? Eu vi camarão, já coloquei o camarão. Você não queimou nosso camarão. Já foi, meu Deus. Vai pescar com minhoca. Não, mas peixe não pega com minhoca. Peixe tem que ter. Aí a isca. Ô, baixinho, o que você fez? Eu coloquei na grelha e tô comendo aqui os camarões de vocês. Acabaram, sabe? Então, eu creio assim, Pedro, quando ele foi fazer essa pescaria, que Jesus disse assim, ó, você vai pescar, a hora que você pescar o peixe subir, vai ter uma moeda na boca dele. Pedro deve ter olhado para Jesus, né? Deve ter ficado... O senhor tem certeza? O senhor tem certeza? Porque Pedro era um pescador, o cara tinha uma empresa de pescaria. A humildade, princípio de obediência, porque ele não titubeou. Jesus falou, vai pescar, ele pegou a varinha dele e foi. E olha, o homem que é acostumado a pescar com um barco grande, tinha uma empresa, né? Tanto é que depois que Jesus morre, ele volta a pescar com a empresa dele. E daí como é que fica esse negócio? Pedro, mas eu vou pescar, vou abrir a boca do peixe, vai ter uma moeda lá dentro, E olha, vai ter um start
lá dentro. E o start era o dobro do valor do dracma. Né? O start ele valia 5 moedas do dracma. Então ia pagar a de Jesus, e ainda ia sobrar dinheiro, né, no pagamento. E ele vai, a realidade, para encerrar essa história de pescador aí, que é uma verdade, e Jesus disse: o primeiro peixe, você pode pegar um monte, mas o primeiro que você abre a boca dele, ele abre a boca do peixe, tem uma moeda entalada na boca do peixe. Me explica agora. Diz que milagre não se explica, né? Me explica como é que esse peixe foi colocar uma moeda na boca. E às vezes a gente vai falar de um milagre, a gente vai contar, que nem a pastora Eliana, ela fala que nós encontramos dinheiro dentro de vaso, embaixo de vaso. Coisas que era para pagar, conta que era para pagar, que nós não tinha como pagar, e de repente entra o dinheiro no momento certo, na hora certa. Aparece o peixe de boca aberta, é só puxar a moeda ali de dentro. A única coisa que nós temos que fazer, nós temos que ir para a beira do rio e colocar ali a vara ali e não ficar questionando. Eu não sei. Pedro não ficou questionando. Pedro, ele pescava de rede, ele pescava muitos peixes, imagina. Ser humilde a ponto de ir para a beira do rio para pegar 5, no caso, 5 dracmas ali, que era um start, né? Pegar uma moeda. Agora, me conta um negócio, como é que essa moeda foi parar na boca desse peixe? Né? A gente pergunta por aí. Eu vou perguntar uma coisa. Você já perdeu alguma coisa? A pastora Eliana, eu fui para a praia com ela. Sabe o que ela perdeu? Ela amarrou a chave do meu carro. Não foi ali. Pegou a chave do carro e amarrou no maiô dela. Sabe o que aconteceu? Perdeu a chave. Lá em Santa Catarina, no meio do mato. E agora o que a gente faz? Ainda bem que nós estávamos com ela. Mas uma coisa eu tenho, eu não perco. Olha, a gente dá um jeito de fazer. Você sabe com o que o Alan me puxou? Eu, quando tinha um problema num carro, eu fazia ele andar, nem que não tivesse gasolina, dava um jeito de jogar, sei lá, álcool dentro do tanque, eu fazia um negócio, mas eu não ficava na mão. Eu nunca perdi para... Se tem um problema, eu não gosto de perder para problema. Isso é uma coisa dentro de mim. Eu não aceito. E meu filho é a mesma coisa, Alan. Você sabe por que ele funcionou? Pergunta para a pastora Eliane.